A reflexão deste momento é sobre os fundamentos radicais da moral cristã. Eu uso como texto bíblico o Evangelho segundo João, capítulo 6, dos versos 60 até o verso 69. O que me trouxe a produzir e a gravar essa reflexão foi a motivação acerca da crítica, eu diria assim, que vem do Estado laico, que é direcionada aos fundamentalistas neopentecostais. Alguma coisa me chamou a atenção sobre o conhecimento e a necessidade de explicarmos o que significa para a igreja hoje esse fundamentalismo, quais os fundamentos são teológicos ou doutrinários em que vem incomodando muitos intelectuais, artistas, igrejas, seitas, enfim. O que representa para a sociedade o fundamentalismo neopentecostal, que é o caso específico dessas acusações, né? Mas cabe a nós explicarmos que os neopentecostais fazem parte de um contexto da igreja cristã. E acerca desse texto que eu escolhi, de João capítulo 6, do verso 60 a 69, ele nos dá a base doutrinária do posicionamento do Senhor Jesus, que é o fundador da igreja, sobre essa questão dos fundamentos. Então, entendemos que no século I, quando Jesus iniciou o seu ministério, ele teve que se confrontar com ideologias opositoras da prática do Evangelho. Primeiro, com um confronto com relação à filosofia hedonista dos gregos, em que vivia o bel prazer, né? Essa filosofia vem de Sócrates, Platão, de Aristóteles, os principais expoentes dessa filosofia, cuja ênfase era dado a uma prática de vida hedonista, ou seja, que viviam em busca e se alimentando de prazeres e faziam disso seu estilo de vida. Jesus também se confrontou com o sistema político de Roma, e pelo domínio do Império de Roma, era um domínio radical, autoritário, fascista, né? De domínio de toda aquela região do Mediterrâneo e da Ásia. E, de qualquer maneira, muitas vezes Jesus foi questionado se ele estava também implantando o reino que viesse ameaçar esse império de Roma. Quando, na verdade, aqui Jesus coloca muito claramente sobre a questão do reino espiritual, que é muito diferente do reinado político dos romanos. Então, eu me reporto aqui sobre esse posicionamento de Jesus, está em Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19, em que praticamente ele posiciona o seu programa, a sua plataforma de um governo espiritual. Até porque nessa escritura, que vem desde Isaías 61, Jesus, no Evangelho de Lucas, ele fala que esse governo espiritual, ele vem na direção do Espírito Santo, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E nesse direcionamento, ele coloca aqui algumas premissas, alguns objetivos dessa motivação de sua prática de ministério, da sua filosofia de ministério. Primeiro, nessa escritura de Lucas 4, ele diz que ele veio para dar vista aos cegos.
não uma visão sensorial. De certo que Jesus curou, né, muitos cegos, muitos deficientes visuais. Mas era uma visão social, era uma visão espiritual. Era uma visão dentro de um posicionamento do homem face às injustiças que há na sociedade, né? De dar vista aos cegos, aquele já encaixa, eu creio, uma visão mais da cidadania, dos direitos, dos deveres, com relação ao confronto com o sistema político radical da época, que era uma cultura greco-romana e que batia de frente, se polarizando com os ensinos de Jesus. Então Jesus fala aí quando abordou por necessidade de justificar o reino de Deus nesse contexto crítico, noutra parte diz que ele veio dar liberdade aos cativos e oprimidos. E nesse sistema do governo romano, havia muita injustiça, havia muita violência, havia muita, eu diria assim, havia muita opressão política e social, e que sem dúvida levava as pessoas quanto às implicações espirituais dessa política que aprisionava, né, e que dominava o mundo da época. E ele fala também em Lucas capítulo 4, que ele veio para que nós pudéssemos vivenciar o ano aceitável do Senhor. No ano aceitável do Senhor, ele estabelece a sua teologia da graça, que nós vivemos sob a égide de um governo do amor, em que devemos viver em novidade de vida, em que nós, pela lei do amor, sem ódio, nós podemos conviver com as diferenças, podemos conviver até com os nossos inimigos, onde aprendemos nesse império do amor a amar, a perdoar e, sobretudo, sabermos lidar com essas diferenças para que isso se transforme numa vida abundante, ou seja, num novo estilo de vida espiritual, não de uma vida material. Então, voltando aqui à base dessa reflexão, que é no João capítulo 6, a partir do verso 60 até o 69, Jesus, nesse contexto histórico, ele verá aqui, ele descobre que está havendo uma evasão dos seus discípulos, uma evasão. Inicialmente ele escolheu 70 discípulos, mas ele tinha um grupo mais capacitado, mais aprimorado, que ele investiu tudo num pequeno grupo dos 12. E com a evasão desses 70 discípulos, qual era a justificativa para eles abandonarem os caminhos do discipulado com o Mestre, com o Senhor Jesus? Então, nessa passagem, eles diziam assim: duro é esse discurso, duro, porque o discurso do Senhor Jesus era embasado nesses fundamentos da nossa fé, que obedecer e praticar no dia a dia os ensinamentos da palavra de Deus. E isso com rigor da ética e da moral, sem permitir que a igreja vivenciasse essa filosofia dos gregos. Eu diria assim que a vida cristã, ela é alimentada, ela é construída na prática dos ensinos que são radicais, são fundamentos espirituais embasados na palavra de Deus, que são ensinos que podem ser duros, porque não só, como diz aqui, o discurso, mas a prática disso
é muito difícil para aqueles que querem levar uma vida permissiva, em que a sociedade ela libere, né, licencie essa ética moral do cristianismo. Daí então que diante de uma sociedade que vivencia e pratica uma pedagogia permissiva, evidentemente que eles vão condenar, vão contestar e criticar esses fundamentos que não é apenas dos neopentecostais, falando dos dias de hoje, mas são fundamentos da igreja do Senhor Jesus, que é o fundador e que nos orientou para essas práticas. Daí porque os discípulos de Jesus, todos são fundamentalistas, não apenas os neopentecostais, mas a construção de uma pedagogia dos fundamentos educativos, educacionais, nos dão a direcionalidade sobre o modo de vida, o modus operandi da igreja nos dias atuais, né? Então, a questão toda dessa dureza do discurso, Jesus falou no verso 23, que é a dualidade entre o espírito e a carne. Está exatamente nas coisas de um avivamento que traz vida, que é a vivência do mundo espiritual, e aquilo que leva à morte, à destruição, que é o pecado firmado nas práticas carnais, nas práticas hedonistas, nas práticas de total ausência dos padrões de Deus, que é a carnalidade. Paulo explica isso muito bem sobre esse dualismo, essa dualidade entre luz e trevas, entre anjos e demônios, entre a carne e o espírito. Então, lá no verso 66, nós estamos trazendo uma reflexão textual, e aí fala sobre a fuga dos 70, né? E restavam para Jesus, isso está lá no verso 66, apenas os 12, que eram os mais dedicados, os mais espirituais, e nesse processo seletivo, realmente os 12 eram discípulos que permaneciam, que caminhavam com ele por toda parte, fazendo o bem. Então Jesus, sabendo aqui que o ministério, o papel e a função da igreja é qualitativa, é seletiva, Jesus chamou os 12 e perguntou, né, querendo deles um posicionamento. Verso 67, quando diz, quereis vós também retirar-vos? Então, assim é a igreja, né? Assim é o cristianismo. Requer de cada um de nós um posicionamento, requer de cada um de nós uma fidelidade, um compromisso com os ensinos da palavra de Deus, com os ensinos da igreja cristã, que tem como mestre aquele que veio para doar sua vida e que venceu os algozes, que são nossos inimigos, venceu esse mundo permissivo, venceu o pecado, que são a carnalidade, né, hedonista, venceu o próprio diabo, venceu a morte. Jesus venceu o próprio inferno. Isso ele veio para nos trazer vida. Tudo aquilo que ele conquistou na cruz, hoje é nossa herança. Então, eu diria assim que o Evangelho do Senhor Jesus é para poucos. Não entendo quando se fala de pai de multidões ou de multidões, quando na verdade muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E o céu, ou seja, a morada eterna, ela é para poucos, ela é seletiva. Até porque se vê hoje de forma ilustrada que o caminho é estreito, é espinhoso. Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então tomar a cruz do Senhor, vencer aquilo que ele venceu por nós na cruz, sacrificando a sua própria vida.
mas sendo fiel é uma maneira de nós encontrarmos o verdadeiro sentido de vida. Voltando ao texto, nós vamos ver aqui no verso 68, nós vamos encontrar aqui uma resposta de um dos discípulos em face da exigência de um posicionamento deles nessa caminhada cristã. E no verso 68 e 69, quem responde é o apóstolo Pedro, aquele que realmente passou por uma conversão genuína, muito forte, marcante. E ele falou uma coisa que eu diria assim, na minha análise, que a resposta de Simão Pedro, que teve uma vida transformada, que Simão Bar-Jonas era o nome dele inicialmente, que passando por essa dialética de transformação, Jesus lhe deu uma nova identidade, um novo nome, Pedro. E sobre esse processo de transformação, Jesus firmou e fundou a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre esse fundamento que são as pedras, é a pedra, é a firmeza, o compromisso, é a fidelidade. Então Jesus firmou, fundou a sua igreja. Então a resposta de Pedro, porque Jesus perguntou, quereis vós também retirar-vos? E Simão Pedro, que passou por essa experiência, ele disse, Senhor, para quem iremos nós? Iríamos nós para a prática greco-romana, de vivermos a filosofia dos gregos, de vivermos submissos ao Império de Roma, um império fascista, um império dominador, um império assim das injustiças, um império do crime. Então ele disse, Senhor, para quem iremos nós? Em outras palavras, deduzimos que ele se referia ao ambiente sociopolítico e filosófico da sua época. Aí ele fez a sua profissão de fé, que tem sido a minha, a tua, a nossa profissão de fé nessa hora. Ele disse, tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então aqui nos posicionamos, né? Sabe, nem Karl Marx, nem Paulo Freire, nem qualquer outro ditador, nenhum comunista, nenhum socialista e nenhum neoliberal, nenhum capitalismo, nada nos afasta do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu concluo afirmando que nós devemos dar continuidade nesse mundo de trevas, a nossa profissão de fé, assim como fez Pedro, que era Simão, mas é Pedro, referência da igreja, que tem seus fundamentos, não abre mão disso. Ela não abre mão para um mundo permissivo, que licencia essa ética rigorosa da igreja, num mundo dividido, né, de guerra, de acusações, onde se dissemina o ódio. E o cristianismo, no cristianismo não há lugar para a licenciosidade da ética e da moral evangélica. O caminho sempre será estreito, sempre será espinhoso. Mas no grande julgamento, né, muitos que são cristãos, mas são permissivos, e muitos que vivem uma vida na dualidade, vivendo mais os prazeres desse mundo, muitos no julgamento final dirão, Senhor, em teu nome eu pratiquei obras sociais, fui dizimista, eu
era membro de uma igreja neopentecostal, uma igreja conservadora, mas se ele realmente não assumir, não vestir essa camisa do Evangelho pleno, então Jesus vai chegar e dizer, olha, eu não vos conheço, então apartai-vos de mim. E eu quero dizer que, deixar uma palavra para você agora, a palavra que Jesus deixou para a sua igreja. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não abra mão da sua vida cristã, de vivenciar os fundamentos da palavra de Deus como estilo de vida, para que vivamos sempre nessa dialética de novidade de vida, não por prazeres, não por riquezas, não por ostentações, a conquistas sociais, nada disso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus lhe abençoe, ouvindo essa reflexão sobre os fundamentos radicais da moral cristã. Amém.